E aí, Maier aqui, tudo bem com vocês? Mais uma vez, tomando meu cafezinho aqui. Cara, quando eu mostrei o 8-bit do Ultimate, eu não pensei que em um pouco mais de um mês eu estaria com outro concorrente tão top em mãos. Mas o Vader 4 Pro mudou completamente a minha ideia do que um controle para FPS precisa ser. E hoje eu vou mostrar o porquê. Então já deixa o like, se inscreve no canal, ativa o sininho para não perder nenhuma notificação e bora pro vídeo. Bom, a caixa já mostra que a FlyDigi não tá brincando. Dentro dela vem o controle, um dongle 2.4 GHz, um cabo USB-C e o manual. O Vader 4 Pro tem um acabamento premium. Os botões A, B, X e Y são translúcidos. Os gatilhos são magnéticos com ajuste de curso, o grip é bem sólido. O plástico tem uma textura fosca, mas eu pretendo comprar os grip tapes da Talon Games para uma pegada mais firme no controle. Comparado ao 8-bit do, ele parece mais robusto e bem acabado. O 8-bit do tem um visual mais retrô, passa uma sensação mais leve, e o FlyDigi passa uma sensação mais high-end. O Vader 4 Pro se conecta via 2.4 GHz, Bluetooth e USB-C. Ele funciona direto no PC, no Android e em até algumas TVs também. O software oficial da FlyDigi também permite ajustes finos, e aqui que ele já sai na frente do 8-bit do. A interface é bem mais moderna e tem muito mais opções. No PC, a experiência é excelente, tá? O input lag via dongle 2.4 GHz é bem baixo, porém, eu prefiro usar com cabo para uma latência praticamente inexistente. Mas o diferencial mesmo do Vader 4 Pro tá nos gatilhos com ajuste de sensibilidade, nesses analógicos com ajuste de tensão via esse anel rotativo aqui. Em jogos de tiro como Warzone ou até mesmo história como GTA V, você sente um controle muito mais adaptável e na tua mão. Ele ainda conta com 4 pedals traseiros configuráveis e até feedback tátil mais intenso que o 8-bit do. Nos meus testes com o Warzone e o GTA V, o Vader 4 Pro entregou uma resposta rápida, uma vibração bem calibrada e um conforto, mesmo em longas sessões de game. O software é bem completo. Você pode mapear qualquer botão, ajustar a zona morta dos analógicos, mudar a curva de resposta dos gatilhos, criar perfis por jogo e ativar efeitos de LED. Ele supera em muito o software do 8-bit do, que é funcional, mas bem limitado em termos de personalização avançada. Bom, aqui nós temos o software da FlyDigi Space Station, tá? Que é o software aí que comporta todos os controles da FlyDigi. Conectando o controle aqui no cabo via USB ou via dongle, você vai cair nessa tela aqui, tá? Como vocês podem ver, aqui na coluna da esquerda nós temos os perfis no software, tá? Então um perfil aí padrão para você jogar qualquer jogo. Eu criei um perfil aqui chamado Warzone, que é um dos jogos que eu mais jogo. Tem aqui um perfil para jogos de estilo luta e estilos de corrida também. Isso já vem por padrão. Eu que renomei aqui para Warzone. Aqui na aba Home nós temos um resumo de todo o controle, como ele está configurado hoje. Aqui nós temos a aba dos botões. Então eu tenho configurado aqui os pedals traseiros, né, para os 4 botões, o A, B, X e o Y. O C e o Z eu tenho configurado como F8, que é para mutar o microfone no meu Discord, e o Z, que é para falar no voice chat in-game do Warzone, tá? Aqui os outros eu deixei padrão, troquei somente o Y para a letra O, que também no Warzone eu puxo a faquinha. O joystick aqui tem toda uma customização de sensibilidade de curva, tá? Então personalizada com delay instantânea ou padrão. Eu deixo no padrão, você pode personalizar muito mais coisa, tá? O joystick da direita também. E uma coisa muito legal aqui no software da FlyDigi que você consegue configurar, posso até dar um zoom aqui na legenda aqui para vocês. Você consegue configurar o analógico se ele vai ser circular ou retangular. Em alguns jogos, um analógico retangular vai ser melhor, vai te dar uma precisão maior, tá? E eu ouvi dizer que no Rocket League, se você usar retangular, fica um pouco melhor de você fazer os movimentos dentro do jogo. Para Warzone, eu prefiro deixar no circular. Mas é aqui, ó, nessa aba aqui, ó, se você clicar aqui, que seria a mesma coisa que as Function Settings aqui na esquerda, é aqui que o software da FlyDigi brilha, tá? Aqui você pode configurar um tempo para dormir, né? Um tempo para hibernar o controle. Eu deixo em 15 minutos, que é o padrão. Mas é aqui embaixo que ele brilha, tá? O joystick de bounce é o input cru que você vai ter. Eu prefiro deixar ele desligado, tá? É o quão cru vai ser o input dentro do teu analógico. Então, qualquer microajuste, o controle vai captar e vai transmitir pro jogo. Isso no jogo como Warzone é muito benéfico, tá? Eu gosto de deixar o meu input totalmente cru. Qualquer movimento que eu faça, eu quero que o jogo leia. Você desativando o debounce, automaticamente vai desativar aqui a calibração automática do joystick também.
Aqui no Joystick Accuracy, que é a precisão do joystick, aqui como eu posso explicar para vocês, o quão preciso cada microajuste vai ser em 12 bits, por exemplo, comparado com 8 e 9 bits, tá? A maioria dos controles hoje padrão aí do PS4, do PS5, são tudo em 8 e 9 bits. Se eu não me engano, o Sony Edge é em 10 bits, os SCUF são tudo em 10 bits, tá? E esse controle aqui, ele consegue ir até 12 bits. Eu vou estar colocando um gráfico na tela aí para tentar representar um pouco melhor para vocês a diferença entre cada um. Aqui nós temos um polyrate de 1000 Hz, que isso aqui eu já não preciso explicar, né? Eu já venho falando há muito tempo em mouses e teclados aqui para vocês. Mouses e teclados já estão em 8000 Hz de polyrate, né? Os controles agora aqui estão chegando, esse controle está chegando a 1000 Hz. Aqui em Joystick Center Sensitivity, essa configuração aqui eu estou usando em rápida, mas eu já testei aqui no middle e no slow, mas basicamente é quão rápido o controle vai se afastar do centro da tua mira. Se você gosta de jogar de sniper, talvez o fast aqui seja ideal para você, tá? Aqui embaixo nós temos a última opção, que é o Joystick Rebounce Algorithm. Basicamente, ele suaviza os dados enviados do controle para o computador quando você solta a mira e ela retorna para o centro. E eu não gosto disso ativo, eu gosto do meu input totalmente cru, então eu tô desligando essas configurações aqui. Aqui em giroscópio eu deixo desligado, não preciso nem falar nisso, né? Nos triggers aqui você tem toda uma configuração também, juntamente com a vibração. Eu deixo desativado, tá? Eu não preciso mexer nisso aqui, porque como eu já falei, atrás do controle você tem as opções com ajuste de curso do gatilho magnético, tá? Então eu uso ele travado e ele vira um clique de mouse. Por isso eu não mexo nessas opções aqui. E aqui em geral você pode estar mexendo no LED do controle e na vibração também, tá? O software é bem intuitivo, bem completo. O único ponto negativo que eu diria é que depende o que você mexe nele, às vezes ele não salva, tá? Então quando vocês forem mexer alguma coisa, eu recomendo que vocês fiquem de olho aqui, ó. Save successfully. Se aparecer essa mensagem, salvou. Por exemplo, quando eu troco um botão aqui, às vezes, ele não salva, tá? Eu tive que alterar umas 3 vezes aqui, depois mudar a cor do LED, salvar, e daí ele ficou certo. É um ponto que talvez futuramente, numa atualização de firmware, eles corrijam, mas atualmente tá com esse probleminha aí. Aqui vão alguns pontos fortes do Flydigi Vader 4 Pro, tá? Ele tem uma excelente resposta e baixa latência. Os gatilhos são ajustáveis e magnéticos, então você pode simplesmente vir aqui, ele vira um gatilho para jogos de corrida, ou você pode subir aqui e ele vira um clique de mouse. Os botões traseiros, os pedals, eu diria que são muito bem posicionados. A qualidade de construção do controle é muito premium. O software é bem avançado e completo. E os preços são muito em conta comparados com controles aí semelhantes em funcionalidades. Como, por exemplo, os SCUFs, os Sony Edges, os Evzen. Alguns pontos fracos. Como falei, às vezes o software não salva os ajustes que você faz. Ele é bem difícil de encontrar em lojas físicas no Brasil. E como comentei também já, ele poderia vir com um grip emborrachado no controle. É um excelente controle, o foco aqui é desempenho, não um design retrô como o 8-bit do, por exemplo. No geral, se você joga no PC e busca performance, o Flydigi leva muita vantagem. Mas se você quer algo mais versátil e simples, o 8-bit do ainda é um ótimo controle. E agora, preços. No Brasil, o Flydigi Vader 4 Pro costuma ser encontrado aí na faixa de 550 a 700 reais. Em promoções ou anúncios usados, você consegue encontrar em uma faixa de preço aí entre 320 e 450 reais. Já no AliExpress, você consegue encontrar esse controle aí na faixa de 320 a 380 reais, fora os impostos. Com promoções pontuais aí e cupons de desconto, deixam os valores muito mais competitivos em comparação ao varejo brasileiro. E é por isso que eu recomendo importar. Os links estão aqui na descrição. Olha, a Flydigi me impressionou. O Vader 4 Pro é hoje, sem sombra de dúvida, um dos melhores controles para PC. Preciso, confortável e com recursos que você só encontra em controles premium. Eu diria que minha única reclamação seria a falta de um grip emborrachado, né? Um grip tape emborrachado no controle oficial da marca. Mas como eu já falei, você pode estar adquirindo aí no AliExpress os grip tapes da Talon Games aí por um preço baixíssimo e vai estar resolvendo essa questão. Mas como tudo depende do seu uso, vale a pena avaliar se você quer performance ou versatilidade. Aqui no canal tem um review completo do 8-bit do Ultimate também, então se você quer dar uma olhada lá, o link vai estar na descrição e também aqui no card. Bom, por hoje era isso. Se você gostou do vídeo aí, já vai deixando o like, se inscreve no canal, ativa o sininho para não perder nenhuma notificação e comenta aí se você já usou o Flydigi Vader 4 Pro ou se pensa em pegar um e me diz qual controle você quer ver aqui no canal num próximo vídeo. Eu vou ficando por aqui, um abraço a todos, fui!